Olá, ouvintes desse programa tão maravilhoso que é o programa Entrevistas da TVT. É uma honra participar desse programa com uma figura que é uma das mais importantes referências de direitos humanos do nosso país, o nosso querido Silvio Almeida. Silvio, o Brasil é um dos países mais violentos do planeta e, no meu entendimento, essa violência tem muito a ver com o fato de o Brasil nunca ter enfrentado seu passado de violência. Especialmente seu passado de violência no que diz respeito à escravidão no nosso país. No entanto, o Brasil tem trabalhado muito as políticas de memória, de verdade e justiça, muito pautada nas violências da ditadura. O Instituto Vladimir Herzog tem tentado extrapolar essa questão, discutindo as violências desde o seu passado histórico no que diz respeito à violência contra a população indígena, como a escravidão e contra a ditadura militar. E agora nós temos a violência também dos mortos da pandemia, em que o Estado é um dos principais responsáveis por essa violência, pela morte de mais de 600 mil pessoas. Eu gostaria de ouvir o seu comentário de como você vê fazer o link entre a violência de ontem e hoje, enfrentando o problema da escravidão, o problema da violência contra todas as populações em níveis de vulnerabilidade, para que a gente possa definitivamente avançar na perspectiva de virar essa página da história do Brasil sobre a impunidade, as justiças de transição, e que o Brasil possa efetivamente caminhar numa perspectiva de uma cultura de paz, uma cultura onde a violência não possa ser naturalizada. Bom, Juca, eu quero primeiro mandar um abraço para o Rogério Sotiri, que é um sujeito que eu tenho profunda admiração, profundo carinho, profundo respeito. Agora, acho que o Rogério ele faz a pergunta, aquele tipo de pergunta que você como jornalista conhece muito bem, que a resposta já está embutida na própria pergunta, né? Ou seja, o que o Rogério coloca aqui, primeiro ele faz referência a um fenômeno que não é uma característica do Brasil apenas, tá? É uma característica de todos os estados, né, contemporâneos, do estado moderno, né, podemos dizer assim. Significa dizer, Juca, que todo Estado nasce da violência, de uma violência original, né? As economias, elas são formadas a partir de um processo de violência contra as populações, né? Ou seja, aquilo que Marx chamou de processo de acumulação original, originária, né? Segundo depende da tradução. Ou seja, é um processo de violência, destruição das formas de vida não compatíveis com os pressupostos da economia moderna, do capitalismo, enfim. Agora, nós temos as violências que são constitutivas, né, do cenário nacional e que dão uma característica, o tom para os países, principalmente os países da América Latina, do Brasil, o Brasil particularmente, né? Quando o Rogério fala da ditadura, e a ditadura ela foi um elemento chave para pensar o que seria umas políticas nacionais de direitos humanos, somente depois da redemocratização, então a ditadura ela sempre teve no horizonte, né? A ditadura militar de 64, estamos falando dessa ditadura, porque o Brasil também, fala ditadura no Brasil, a gente tem que especificar qual ditadura que nós estamos fazendo referência. Eu costumo até brincar, né? Mas é uma brincadeira, numa embocadura tragicômica. O Brasil é um pouquinho de democracia, né, em momentos muito específicos, cercado de ditaduras e golpes por todos os lados, né? Então, assim, a gente não pode nem sequer falar que tem uma tradição democrática no Brasil, porque a gente não tem nem tempo de criar uma tradição, né? A grande questão é essa, ou seja, não se chega, da mesma maneira que eu estava falando do Bolsonaro, né, que é um resultado disso, tá? Você não cria uma ditadura de uma hora para outra, né? Ou seja, o golpe é um momento, vamos dizer assim, é o momento apocalíptico, né? Mas de um processo que já vem se desenvolvendo há muito tempo e que se enraiza muito facilmente na sociedade brasileira. Você ficar 21 anos, como nós ficamos, né, sob o jugo de uma ditadura militar, é porque de alguma maneira a sociedade ela já tinha os plugs autoritários, já, no qual a ditadura ela pôde se encaixar, no qual um regime de exceção ele pôde vicejar. E isso, não, como eu falei, não acontece de uma hora para outra. É porque o Brasil ele vem de processos violentos e o mais determinante para o Brasil
foi, de fato, a escravidão. A escravidão, que do ponto de vista formal, né, do ponto de vista legal, ela termina em 1888, ou seja, a escravidão ela acaba. Só que o Brasil faz uma transição muito interessante, né, porque ele sai da escravidão para o que eu chamo de racismo estrutural, né? Estrutural por quê? Porque ele é assentado numa série de condições que não são as condições da escravidão, mas são as condições, por exemplo, da República, são as condições de um Brasil que tenta se inserir nas economias modernas, ou seja, então é fundamental para que nós possamos entender como é que a gente consegue criar uma cultura de paz, como disse o Rogério, criar uma sociedade democrática, criar uma sociedade emancipada, que nós possamos lidar, Juca, com os traumas. O Brasil é um país que não lida com traumas. A gente não tem tempo do luto, a gente não tem tempo de elaborar as perdas que nós tivemos. São muitas perdas, Juca, são muitas perdas. Muitas vidas perdidas, ceifadas, e nós não temos o tempo da reflexão, o tempo político da reflexão. Porque veja só, meu amigo, o que dá sentido, o que faz, o que é a política no fim das contas? A política é esse espaço que nós criamos entre a vida e a morte. É a atribuição de sentido para esse espaço entre a vida e a morte. A política, portanto, é a ritualização da vida e a ritualização da morte. Se a vida não tem os seus rituais, ela não tem sentido. Se a morte não é ritualizada, a vida não tem sentido. Então nós precisamos chorar nossos mortos, nós precisamos valorizar cada vida, nós precisamos proteger cada vida. Isso é ritualizar a morte para ritualizar a vida. E o Brasil não faz isso, o Brasil não cria os seus rituais políticos de vida e de morte. Então nós tivemos a escravidão, nós não elaboramos esse trauma. Nós fomos, portanto, vivendo a partir dos traumas da violência de uma sociedade escravocrata. E é bom que as pessoas saibam aqui, Juca, falar de uma sociedade escravocrata não é falar da relação entre Casa Grande e Senzala, não é falar disso não. É falar de uma sociedade que não existiria sem escravidão. Todo mundo vivia no século XIX a partir da escravidão, mesmo aqueles que não tinham escravos. Era o pacto de todos contra os escravos. Todos contra os escravos. E nesse sentido, é uma sociedade que se nutre da violência, da morte. Então vejo que a partir daí nós tivemos uma dificuldade muito grande de construir uma sociedade democrática. Aí vamos falar da ditadura. Uma ditadura só é possível, Juca, numa sociedade profundamente desigual, uma sociedade profundamente autoritária e racista. Percebam o que é? Portanto, não se pode falar de democracia numa sociedade em que mais de 50% da população é tratada como é tratada a população negra no Brasil. Não se pode falar de desenvolvimento, que era um tema que estava sendo discutido no final dos anos 50 e que foi interrompido justamente pela ditadura militar. A ditadura militar, Juca, ela foi uma interrupção da inteligência brasileira, da possibilidade de pensar o desenvolvimento brasileiro. E agora, a Covid-19. Vamos lá de novo? Por que a memória que o Rogério falou é tão importante? A memória não é apenas uma faculdade, vamos dizer assim, cognitiva, mental, né? Não é isso. A memória faz parte de um ritual político, de preservação e de ressignificação do nosso sentido na história, na vida. Portanto, vejam só, nós precisamos ter a memória do que foi a ditadura, porque só com memória que nós podemos fazer o quê? Justiça, e podemos, portanto, fazer o que exige todo ato de justiça, que é reparação. Os mortos da Covid precisam ser ritualizados, as mortes da Covid. Eu tenho dito sempre, Juca, um dos primeiros atos, e me permita dizê-lo ao nosso presidente, né, às pessoas que me ouvem, né, um dos primeiros atos que nós devemos fazer para marcar esse novo início é fazer um grande monumento em prol das pessoas que morreram de Covid-19. E sem criar dúvida. um dia nacional para lembrar dessas pessoas, para a gente poder chorar. A gente precisa ter um dia para poder chorar as pessoas que morreram de Covid-19. Um dia nacional para isso. E nós precisamos também, Juca, reparar as crianças, as pessoas que perderam seus entes queridos por conta da Covid-19, assumir essa responsabilidade. Juca, não existe justiça sem responsabilidade. E nós somos os responsáveis, nós como sociedade somos os responsáveis por fazer a sociedade chegar em direção ao futuro.
Não há futuro sem responsabilidade, Juca. Essa é a nossa ideia.